Olá, amiga crocheteira, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Feito à Mão por Amanda. Na aula de hoje nós vamos confeccionar essa bandana em crochê, que é uma peça muito rápida, prática e bem lucrativa. Vamos pro vídeo. Então, pessoal, para estar confeccionando a bandana de hoje, eu vou estar utilizando o fio Anne com 2 cabos. Vocês também podem estar utilizando o fio Charme com 2 cabos e também pode usar o barbante número 4, tá? Façam aí com o fio da preferência de vocês. Eu vou estar utilizando a agulha de 4 milímetros. Vamos precisar também de fita métrica e uma tesoura. Para a parte de acabamentos, né, como sempre, vocês podem estar pegando uma agulha de tapeceiro ou um fio ou uma agulha de crochê de menor calibre, tá bom? Então vamos iniciar. Pronto, eu já separei aqui, já preparei uma parte dos fios unindo os 2 cabos. Lembrando que vocês, para quem vai estar trabalhando assim, não tem esse hábito, se você é iniciante, você precisa pegar o cabo que vem do centro do novelo com o cabo de fora e unir dessa forma, tá bom? Se você estiver trabalhando com o barbante número 4, vai ser um cabo único, né? Então, nós vamos iniciar fazendo um anel mágico. Não apertem muito esse anel mágico, porque nós vamos precisar trabalhar aqui 3 blocos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Então, como nós vamos iniciar? Eu vou subir aqui 3 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar e vou fazer mais 2 pontos altos. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. E mais uma vez. Ficando desta forma. Esse é o primeiro bloquinho da primeira carreira. Agora, nós vamos subir 2 correntinhas. Vamos laçar e, novamente, aqui no anel mágico, vamos fazer mais 3 pontos altos. Primeiro ponto alto, segundo e terceiro. E, novamente, vamos subir mais 2 correntinhas para fazer o último bloco dessa carreira, com mais 3 pontos altos. Ficando desta forma. Pronto, então ficando dessa forma, nós vamos fechar aqui o anel mágico. E nós vamos caminhar... Deixa eu só fixar aqui um pouquinho mais. Prontinho. Nós vamos virar o trabalho. E vamos caminhar... Ah, gente, desculpa, eu virei pro lado errado. Não virem pra cá, virem pra cá, ó. Tá? Fazendo com que o fio fique na frente... aliás, por trás da agulha, tá bom? Virei dessa forma aqui, tava assim, ao lado direito, eu virei pra cá, nesse sentido. Agora, nós vamos caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui nesse espaço do primeiro leque que foi feito. Então, nós entramos aqui no segundo ponto, na base do segundo ponto alto e fazemos um ponto baixíssimo. Na base do terceiro ponto alto, fazemos outro ponto baixíssimo. E no espacinho. Ficando dessa forma. Agora, nós vamos subir novamente 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e vamos fazer mais um bloco de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Como eu tenho aqui a subida das correntinhas, ela já conta como ponto alto, então vocês precisam fazer apenas mais 2 nesse início. Subam 2 correntes e façam mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Ficando dessa forma. Agora, nós vamos subir 5 correntinhas. 4 e 5. Subi 5 correntinhas, laça novamente e aqui no próximo leque fazemos outra sequência de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Fiz o primeiro, segundo e terceiro ponto alto. Agora eu vou separar com as 2 correntes e repetir a mesma sequência. O meu fio tá enganchando aqui, deixa eu ajeitar aqui, pronto. Ficando dessa forma. Novamente, vamos virar o trabalho nesse sentido e caminhar com pontos baixíssimos até chegar ao centro do leque. Esse movimento aqui, quando a gente finaliza o último leque da carreira, sempre vai se repetir da mesma forma, tá? Sempre nós vamos caminhar com pontos baixíssimos até chegar no centro do leque novamente. Agora, mais uma vez, vamos repetir esse mesmo processo. Sobe 3 correntinhas. Faz 2 pontos altos, para formar o primeiro bloco de 3 pontos altos. Mais 2 correntes. E repete a mesma sequência. Essa bandana aqui, gente, ela é muito fácil de aprender, tá? E de fazer também. É uma ótima opção para você que quer trabalhar
com pronta entrega, porque é muito rápido de fazer, de produzir. Então, agora nós vamos subir 5 correntinhas. 4 e 5. E aqui nesse espacinho das 5 correntinhas da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto baixo. Desta forma. E novamente vamos subir mais 5 correntinhas. 3, 4 e 5. Laçamos a agulha e retornamos aqui no leque e fazemos a mesma sequência. Essas extremidades aqui sempre serão da mesma forma, sempre será um bloquinho de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Fiz o meu primeiro bloquinho, vou subir as 2 correntes e agora repito a mesma sequência novamente. Ficando assim. Então, pessoal, acho que já deu para perceber que esse trabalho é totalmente repetitivo. A partir do momento que vocês criam essa estrutura que faz a primeira separação com um ponto baixo entre os elos separados por 3 correntinhas, as seguintes serão da mesma forma, com a diferença que a cada carreira que for se formando vai aumentando a quantidade de elos formados. Aqui nós separamos com 1 elo, na carreira seguinte com 2, agora eu vou fazer com 3, na seguinte 4, 5, 6, e aí ela vai subindo até a altura desejada, tá bom? Eu vou fazer mais essa carreira com vocês, para caso tenha ficado aí alguma dúvida, mas ela vai ser exatamente da mesma forma, só muda que ela vai crescendo em forma de V, assim, né, para as laterais, na diagonal, na medida que os elos vão se aumentando, tá bom? Então, novamente, eu vou virar o trabalho, vou caminhar com pontos baixíssimos até o espaço entre o leque, no meio do leque, sempre dessa forma, gente. Se ficar com mais alguma dúvida, pode voltar um pouquinho, porque o trabalho é totalmente repetitivo, tá bom? Vou subir as 3 correntinhas, faço os 2 pontos altos, e aí, com as 3 correntinhas do início da carreira, eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos, separo com 2 correntes, retorno no mesmo espaço do leque, faço mais 3 pontos altos. A partir do leque formado, cada elozinho desse vai ser separado por 5 correntinhas. Então, sempre no leque, vocês vão fazer com a separação de 2 correntes e... a partir do leque para os elos, né, sempre vai ser 5 correntinhas, tá? Não aumenta, é totalmente repetitivo. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí, nos elos, sempre vocês vão fechar com um ponto baixo. Então, eu fechei com ponto baixo no primeiro elo, vou subir novamente mais 5 correntinhas, vou no elo seguinte e faço outro ponto baixo, subo mais 5 correntinhas, laço a agulha e no espaçozinho do leque eu faço novamente o meu bloquinho de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. É só isso o trabalho, tá? Repetitivo até a quantidade, a medida, né, na verdade, em centímetros que vocês desejarem, tá bom? Eu vou finalizar aqui essa carreira, que foi a minha 4ª carreira, né, ó. Essa aqui foi a primeira, segunda, terceira, quarta. Tô finalizando agora a 4ª, vou dar início na 5ª. E eu vou fazer a quantidade de carreiras que eu achar necessário até chegar à altura aproximada de 30 centímetros. Quando ficar com 30 centímetros, eu vou ver se a medida já tá do jeito que eu quero. Afinal, essa bandana, a cliente, ela gosta de usar na cabeça, no pescoço e na cintura. De todas as formas, né? E eu já dei a opção também pra ela usar como top de frente única, né? Obviamente que colocando só um topzinho de forro embaixo ou até mesmo usando com um biquíni, né? Então, eu vou fazer aqui as minhas. Quando eu finalizar na altura que eu acho necessário, eu vou voltar aqui com vocês. Vou dizer quantos elozinhos que ficou na última base, tá bom? Pra vocês tomarem como referência, caso queiram fazer exatamente da mesma forma que eu. Mas se quiserem continuar ou fazer a menos, vão fazendo e medindo, tá certo? Essa é a sugestão que eu dou pra vocês. E aí, a partir da última carreirinha de base, nós continuaremos fazendo juntas pra poder fazer as carreiras de acabamento, ok? Então, vão fazendo aí a de vocês, que eu vou fazendo as minhas aqui. Pronto, pessoal, tô voltando aqui com vocês, vou passar a referência em medidas, tá bom? Mas já adiantando, né? Eu vou contar aqui do início, tá? Só o quadradinho só de um dos lados, pra não gerar nenhuma dúvida, tá? Porque esses dois aqui compreendem ainda da mesma carreira, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ou seja, eu fiz 23 carreiras, tá? No total, desde do primeiro aqui até aqui a ponta eu fiz 23 carreiras. Vou passar essa referência aqui pra vocês em centímetros. Deixa eu só posicionar. Tô posicionando aqui, ó, nessa referência aqui na diagonal, tá bom? Pra vocês terem aí bem a informação bem direitinho. Ó, pessoal, a minha bancada aqui é muito pequena, mas eu vou esticar e vou mostrar aqui o final pra vocês, tá? Ó. Fiquei com 39, quase 40 centímetros, gente, ó. 39 e um pouquinho mais de meio, tá, ó.
39,5 praticamente, centímetros, tá? Tô pegando na diagonal. Por que que eu não tô pegando aqui? Porque como o trabalho aqui, ó, ele é muito maleável, pode ser que eu acabe passando a medida, acabe camuflando, né, alguns centímetros. Então aqui ele é mais rígido, né, essa lateral. Então por isso que eu tô passando essa referência aqui na lateral. Façam aí a quantidade que vocês acharem necessários, tá bom? Então aqui eu fiz subir por 23 carreirinhas, tá? Eu parei do lado de cá, eu parei do lado, virado do lado direito pra mim, tá, ó? Porque fica indo e voltando, né? Eu parei com o lado direito virado pra mim. Vou posicionar aqui novamente. Deixa eu só ajeitar aqui o fio. Vou virar. E agora eu vou fazer uma carreira, no caso a carreira de número 24, de uma ponta a outra, tá? Daqui até passando com tudo, com elo com tudo. Só de ponto baixo, tá? Até aqui, ó. Quando chegar aqui, eu vou fazer as correntinhas necessárias pra dar uma largura a mais aqui, principalmente quando a pessoa vai fechar na cintura, né? Então, eu vou alongar aqui com correntinhas, volto, vou ver se eu vou fazer com ponto baixo ou... Acho que vai ser com ponto baixo, provavelmente, tá? Mas aí eu venho até aqui, daqui eu faço as correntinhas e venho voltando mais uma vez, faço do outro lado e aí finaliza. Só falta essa parte. Então, vamos lá. Aqui eu vou subir uma correntinha. Eu não vou entrar nesse primeiro pontinho, tá? Vou entrar aqui como se fosse no segundo ponto alto. E aqui não tem segredo. Vocês vão fazendo ponto alto... Sob ponto alto. No meio aqui da corrente, do espaço, eu coloquei um ponto alto só, tá? Eu não coloquei... ponto alto não, gente, desculpa, ponto baixo, tá? Eu tô fazendo ponto baixo, falei errado. Coloquei um ponto baixo só no meio do leque. Tô continuando com ponto baixo, tá ficando assim, ó. Aqui, eu vou pegar dessa forma aqui, pra que ele fique mais fixo. Eu não quero pegar aqui no elo, tá bom? Porque ele pode ficar... soltinho demais, eu quero que fique um ponto em cada correntinha. Então, se aqui tem 5 correntes de separação, vão ser 5 pontos baixos dentro de cada elo. Deixa eu afastar aqui que eu tô muito perto da câmera. Tá? Vão fazendo aí, não tem segredo, gente, vai. Quando chegar no ponto baixo, faça um ponto baixo sobre ponto baixo, né? Aqui, ó, cheguei aqui no meio, onde tem a união, faz o ponto baixo normal. E continua fazendo aqui até o final, tá? Então aqui eu não vou fazer com vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas basicamente é isso. Caminhem com pontos baixos até a outra extremidade. Quando eu terminar aqui o meu, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, voltando aqui com vocês. Então eu parti daqui, né? Caminhei com pontos baixos por toda essa base. E chegando aqui, ó, eu já me adiantei só pra trazer a referência pra vocês, tá? Então chegando aqui, eu alonguei 60 correntinhas, tá bom? Eu quis fazer aqui sozinha primeiro pra já dar essa referência pra vocês de quantidade. Eu fiz 60 correntinhas, porque essa cliente quer colocar essa peça também na cintura. Então, pra além da largura aqui, que a bandana em si já está bem larga, mas eu quis dar essa margem maior aqui, tá bom? Então, façam aí as suas 60 correntinhas ou mais ou menos, a critério de vocês, tá bom? Aqui na volta, fica a critério, vocês podem caminhar com pontos baixíssimos, pontos baixos, meio alto, sabendo que quanto, né, o ponto baixíssimo vai ficar praticamente da mesma espessurazinha, só as correntes, o ponto baixo vai ficar um pouquinho maiorzinho, o ponto, né, ele vai subindo de acordo com a quantidade de correntes iniciais que vocês vão usar aqui pra dar altura, tá bom? Eu quero caminhar com pontos meio altos, então eu vou laçar aqui, eu não vou trabalhar na correntinha dessa forma aqui, ó, com a correntinha deitada. Eu quero trabalhar nessa parte de trás, tá? É um pouquinho mais trabalhoso, mas o trabalho fica mais firme. Eu acho que fica até mais resistente quando a gente trabalha nessas correntinhas aqui de trás, tá bom? Então, eu lacei aqui minha agulha. A contar, a da agulha não conta, né? Porque não é uma laçada fechada. Então, eu vou pular uma, duas. Na terceira correntinha, eu vou virar ela, ó, dessa forma aqui. E vou pegar só essa alcinha de trás. Eu vou até trocar. Eu tô com a agulha 4. Deixa eu ver aqui pra qual eu troco. Só um minutinho, gente, que eu tô procurando aqui. Vou pegar uma 3, pra facilitar, porque essa parte de trás, ela realmente é um pouquinho mais chatinha de trabalhar, tá? Então, voltando aqui, eu vou pular 2, na terceira correntinha, eu virei, ó, e vou trabalhar nessa alcinha aqui de trás. Peraí. Pronto. Entrei aqui na alcinha de trás, tá? Ó, ficou assim, ó, as 2 correntinhas na frente, e eu tô entrando só nessa correntinha aqui de trás. Então, eu vou caminhar, laço, né, tiro 3, as 3 alcinhas de uma vez, fazendo o meio ponto alto, tá? Dando essa altura aqui pra essa faixa, essa parte, né, da amarração. Eu vou caminhar aqui até a base, com meios pontos altos. Façam aí a forma que vocês acharem melhor, se é com ponto baixíssimo, ponto baixo, vocês que sabem, tá bom? Aqui façam de acordo com o gosto de vocês. E aí, quando eu estiver lá pertinho da base, eu volto com vocês. Pessoal, voltei aqui com vocês, ó, tá? Fiz aqui
toda a minha volta das correntinhas com pontos meio altos, tá bom? Ó, pegando na laçadinha de trás, o que eu acho bom é porque ele fica tudo igualzinho, tá vendo? Ó, do jeito que fica, como essas duas alcinhas ficam livres, ficam igual as de cima. E atrás fica igual, na frente também. Então, eu gosto muito, quando eu vou fazer alcinhas, independente de se eu for fazer com ponto baixo, meio ponto alto, mas eu gosto de trabalhar dessa forma, pegando na lacinha de trás, que eu acho que o acabamento fica incrível. Enfim, vamos lá. Só lembrando, eu tô com o lado direito, eu voltei aqui, tá? E eu tô com o lado direito virado pra mim, tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes pode acabar enrolando aqui, ó, descendo, e vocês acabarem se confundindo aí qual é o lado que tá virado pra vocês, pra deixar essa última carreira que nós vamos fazer agora, que é a final aqui, tá? Deixar ela virada pra você, porque é a carreira de acabamento, tá bom? Então, aqui nessa carreira de acabamento, ó, vou aproximar aqui pra vocês verem, eu trabalhei aqui essa última argolinha, e essa aqui já é o ponto referente, o primeiro ponto, né, referente aqui o ponto alto, tá bom? O primeiro ponto baixo. Então, eu vou laçar novamente, vou entrar nele, e vou seguir fazendo pontos, meio pontos altos, né? Em cada de base, tá? Se vocês quiserem fazer aqui, vem até um ponto, faz ponto picô e volta, ou faz leque, fica do critério da criatividade de vocês, tá bom? Mas eu quero deixar essa base aqui bem retinha, sem nenhum detalhe a mais, tá bom? Eu quero deixar ela bem retinha, então aqui não tem muito segredo. Eu vou caminhar pegando nas duas alcinhas dos pontos baixos que foi feito, tá? Nos pontos de base, vou continuar fazendo, né? Os meio pontos altos, um para cada ponto de base, até o final. Quando chegar lá na outra ponta, eu vou fazer novamente as minhas 60 correntinhas e vocês se atentem para, se vocês tiverem feito mais ou menos, colocar do outro lado a mesma quantidade, para não ficar um lado da alça maior do que o outro, tá bom? Tá ficando assim, ó, tá ficando retinho. E aí vocês façam, quando eu chegar nas 60 correntinhas, se vocês estiverem fazendo igual, na mesma medida da minha, vocês vão laçar a agulha, pular os dois primeiros pontos, e retornar a partir do terceiro ponto, né, fazendo meio ponto alto apenas na alcinha de trás, tá? Do mesmo jeito que foi feito aqui. A gente faz de um lado e volta fazendo pelo outro. Com a diferença que aqui nós começamos, né, a base veio daqui de baixo, então nós caminhamos, e o trabalho ele veio ao contrário, ele fez essa curvatura e voltou por cima. Quando vocês forem fazer aqui do outro lado, nós já estamos do lado direito da peça, né? Então, vocês vão seguir fazendo as 60 correntinhas, ou as que forem necessárias, e ele vem voltando, ele vai ficar, a volta fica do lado de baixo. O trabalho em si é o mesmo, é só pra ter atenção na hora de fixar aqui, tá bom? Na hora que eu for fazer o fechamento total, que eu fizer as minhas 60 correntinhas, voltar com o meio ponto alto até a base, aí eu volto só pra fechar com vocês. Pessoal, então como eu havia falado anteriormente, né, deixa eu voltar aqui pra situar vocês. Nós iniciamos aqui fazendo 60 correntinhas, voltando em meio ponto alto, percorremos toda a base também em meio ponto alto. Essa parte aqui eu não fiz com vocês, mas eu caminhei as 60 correntinhas novamente e retornei da mesma forma, tá, gente? Ó, igual. Só que como agora nós já estamos pelo lado direito, né, o lado direito virado pra vocês, então vocês têm que se atentar para que esse arremate aqui, ele fique direitinho, para que ele não fique torcido, tá bom? Eu vou posicionar aqui, calma aí. Eu vou posicionar a bandana assim, virado contrário, tá? Ó, a parte do triângulo virada pra cima e a base aqui pra baixo, só pra facilitar a visualização de vocês. Eu deixei o último pontinho pra fazer com vocês, pra vocês verem exatamente onde é que eu paro, tá? Essa aqui, ó, é a primeira correntinha que eu começo a subir lá pra poder fazer a faixa, tá bom? Então, é ela que ainda tá faltando ser feita. Eu vou fazer aqui, pegando novamente, ó, só a alcinha de trás, faço o meu meio ponto alto, ficou dessa forma aqui, tá? Ó, pra que ele fique assim retinho. Vou cortar aqui o fio, dando uma margenzinha boa pra arrematar. Ficando dessa forma aqui, tá? Agora, eu vou passar aqui na agulha de tapeceiro rapidinho. Passei aqui na agulha de tapeceiro. E eu vou arrematar aqui, quem já sabe como fazer, tá? Pode fazer aí, fique à vontade. Eu vou fazer aqui dessa forma, ó. Eu vou introduzir nesse ponto aqui, ó. Como se fosse no ponto baixo, né? Na basezinha do ponto baixo da carreira anterior. Passei da frente pra trás. E vou simular aqui fazendo o ponto fantasia também. Pra que fique, ó. Pra que fique dessa forma, tá? Ó. Não fique faltando nenhum pontinho. Vou retornar pra base. Pra dar uma reforçada aqui. Nesse arremate. Como ele é todo de uma cor só, é bem tranquilo fazer um arremate dessa forma. Gente, aqui é um pouquinho visual, tá? Geralmente eu vou vendo aqui por onde é que dá pra passar. Passo algumas vezes indo e voltando, ó. Eu gosto de ir, pegar um outro ponto e voltar. Tá bom? E aqui eu vou cortar o excesso
pregar um pinguinho de cola aqui no cantinho, só pra estar arrematando esse fio. Ah, pessoal, antes que eu esqueça, eu queria passar aqui pra vocês também a referência de quanto que eu gastei de material, tá, ó. Então, esse foi o meu gasto, 58 gramas. Geralmente, quando eu vou botar lá na precificação, esses quebradinhos eu sempre arredondo, tá? Como margem de segurança. Às vezes, a gente, entre um trabalho e outro, acaba cortando mais ou menos fio. Então, eu considero aqui que eu gastei 60 gramas do fio Anne pra estar utilizando, tá? Então, caso vocês queiram fazer aí o cálculo do custo de vocês, o fio Anne, sendo o fio Anne, né? Essa referência que eu tô passando da regrinha de 3. O fio Anne tem 147 gramas, aí vocês colocam lá na regrinha de 3, 147 gramas equivale a X reais, esse é o preço do novelo que vocês compram. Embaixo, 60 gramas, que seria esse custo, equivale a X porque a gente não sabe. Cruza, multiplica o valor de 60 pelo real que você pagou, depois divide pelos 147 gramas, tá bom? Vocês vão ter aí o cálculo do custo do fio, acrescentem embalagens, etiquetas, tags, essas coisas, tá? Tudo isso faz parte da precificação de vocês. Só uma diquinha aí pra quem é iniciante. Então agora sim eu vou mostrar aqui o trabalho finalizado. Bom, pessoal, e agora sim, né, mostrando ela bonitinha aqui na mesa pra vocês. Já mandei pra cliente, ela amou. E ela tinha pedido esse brinquinho, que foi um dos que eu já postei no canal também, como fazer. Esse é o conjuntinho que ela queria, tá bom? Quem quiser saber como fazer o brinco elo, volta aí na minha playlist de vídeos, que vocês vão achar o passo a passo e dicas, e até a indicação de onde comprar essas basezinhas lindas e super charmosas, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até aqui, deixa um like, gente. Esses likes pra vocês é só um botãozinho sendo apertado, sei lá, quase cai aqui, fiquei nervosa. Mas pra mim, principalmente, que eu tô iniciando agora nessa parte no YouTube, é de grande ajuda, de grande apoio, o like de vocês, tá bom? Se quiser deixar uma sugestão de outra peça que queira fazer, pode falar aqui nos comentários, ou falar lá no TikTok, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!